E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Guilherme Silva e eu vou trazer para vocês aqui a análise para as previsões para day trade do mini índice do mini dólar, tá? Para o pregão de hoje, para o pregão do dia 14 de agosto. Hoje, logicamente, hoje é dia 14 de agosto, são 7h36 da manhã, tá? Não reparem na minha cara amassada, meu cabelo meio parece saiu da cama, porque realmente eu saí da cama faz pouco, tá? Então, vamos lá, galera. Eu tenho feito essas análises, essas previsões, tá, de pregão do que vai acontecer, mas é lógico, é muito difícil eu pegar e fazer ela todos os dias, tá? Mas, para quem estiver acompanhando essas análises, tá, reparem que as análises para day trade, tá, para quem está operando na bolsa lá, elas são sempre muito parecidas, tá? Não tem muito mistério na questão de tu tentar prever para onde o mercado está indo. É buscar os pivôs de alta, pivôs de baixa em gráficos de 5 e traçar os Fibonacci, tá? E aí pontos de entrada é outra questão. Eu não falo aqui de pontos de entrada, eu falo de alvos, eu falo de dependendo do ponto onde o mercado se encontra, eu determino para que lado ele pode ir nas primeiras horas do dia. Muito difícil também dizer para vocês que ele vai cair até determinado ponto, depois ele vai subir ou depois ele vai continuar descendo, tá? A gente consegue ter uma noção de previsão assim nos primeiros momentos, né? Digamos, da parte da manhã, de repente. Então, do que pode acontecer, tá? Então, se eu pegar e analisar aqui o dia 10, que eu fiz análise para vocês, tá? Eu comentei, cara, o índice está lá em cima, a gente até tinha uma figura aqui, me parecia ombro, cabeça, ombro, e eu estava esperando a confirmação desse pivô de baixo. O que aconteceu no outro dia, né? Ele arrancou lá em cima, arrancou num gap de alta, porém, essa tendência de baixa que a gente tinha aqui, ó, essa figura de reversão aqui, ó, tá? Ela não se confirmou nesse momento aqui, tá? Mas o que aconteceu? Abriu o pregão lá em cima e já foi direto para baixo, entendeu? Então, digamos assim, a gente já estava com o preço super esticado. O que aconteceu aqui? Abre em leilão, ele já toca o preço lá em cima vendendo, o big player já toca lá em cima vendendo, tá? Porque ele quer pegar a queda mais de cima ainda, não só daqui, né? Para que eu vou fazer... já vou arrancar vendido aqui. Se eu abro o leilão, toco lá em cima, já arranco muito mais alto, digamos assim, muito mais topo para fazer a venda, tá? Então aqui, digamos, se eu fosse marcar os alvos aqui, eu não consegui marcar os alvos, tá? Porque eu não tinha um pivô armado, os alvos seriam esses aqui, mas se eu pegar... Eu só tô falando rapidamente, né, para mim dar uma recapitulada, tá? Se eu fosse pegar esse primeiro pivô que se armou aqui, só para vocês terem noção, ó, vamos ver os alvos de FIBO aqui, ó. Olha o primeiro alvo como bateu. Bateu no primeiro e geralmente que eu falo para vocês que vai lá no 50%, tá? Então olha o que a gente tem aqui, cara. O dia inteiro armou esse pivô aqui, tá? E olha onde foi. Foi lá nos 50% de Fibonacci, tá? No segundo alvo de Fibo, tá? Que é um alvo que geralmente busca. Olha como foi na cabeça, cara, durante o dia inteiro lá, tá? Agora, vamos pro dia de hoje, pessoal. Dia de hoje, tá? Nós tivemos ontem aqui uma queda bem acentuada. Deixa eu só marcar, vamos ver aonde que parou aqui. Vamos marcar aqui. O que a gente tem pro lado, tá? Uma coisa interessante, tá? Lá no grupo do Telegram, do pessoal do grupo da Bolsa, cara, a gente troca muita informação bacana lá, tá? Principalmente a respeito do setup, porque tem muita gente acertando, pessoal, e a gente fica lá trocando, deu setup no tal, deu setup nos 2 minutos, deu setup nos 5, deu setup nos 15, tá? Porque é bem, digamos, é bem assertivo o negócio, e a gente fica trocando algumas informações lá, e eu, às vezes, quando eu mando alguns prints pro pessoal lá, tá? E o que eu mandei para eles, né, esses tempos aí, esses dias, tá? Eu mandei essa formação aqui, a gente tava no índice, tá? Que me parecia muito assim, um ombro, cabeça, ombro, daí no dia até abriu um gap, abriu lá em cima, pô, mas esse negócio não faz sentido, né? Para mim, a gente está já no topo do índice. Eu venho dizendo há alguns dias aqui, tá? Não sou economista, tá? Mas eu sou analista, eu analiso o gráfico, tá? E o que eu enxergo aqui, pessoal, se eu apagar tudo aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, tá? Para mim é muito figura de reversão nesse momento do índice, tá? Por que eu venho falando que eu não acredito nessa alta toda, nessa recuperação em V que a gente está tendo aí depois da queda aí da pandemia, tá? A gente está tendo, cara, tinha muita gente falando dessa possibilidade, caiu tudo, agora vai recuperar em V e vai bombar, não sei o quê. Muita ação aqui tá bombando, recuperou, passou até topo histórico, tá? Mas no meu entendimento, pessoal, tem muita empresa aí, cara, que, cara, não faz sentido tá indo para cima, não faz sentido. Pode continuar indo para cima, lógico que pode continuar indo para cima e aumentar 1.000.000%, mas eu, particularmente, Guilherme, vou ficar dizendo que para mim não faz sentido. Por quê? Porque tem muita empresa que largou o resultado do segundo trimestre do ano de 2020 e os resultados foram assim, foram absurdamente negativos. Então como é que pode, cara?
as ações estarem andando para cima se os resultados da maioria das empresas foram completamente negativos, tá? Inclusive lá nos Estados Unidos, tá? A SP500 tá bombando lá, tá? Só que eu não sei se isso aí não vai ser tipo assim, foi, daqui a pouco vai cair tudo de novo, tá? Porque se for analisar a questão dos resultados das empresas, cara, não faz sentido andar para cima o negócio, tá? Não precisa ser muito entendido para ter esse entendimento, digamos assim, pelo menos é o que eu penso, é a forma que a minha cabeça funciona, tá, pessoal? Agora, voltando aqui para o índice, estou falando bastante outras coisas, mas eu acho que elas são assuntos correlacionados à bolsa de valores, então acho que é interessante, tá? Índice, pessoal, cara, a gente caiu bastante, eu marcaria esse fundo aqui como suporte, tá? Nesse momento aqui, tá? Eu acho o seguinte, pessoal, dentro do meu setup aqui, tá? Do setup do escalpelador, tá? Num gráfico de 5 ele tá aparecendo aqui praticamente 2 vezes nessa região. E as 2 vezes, uma das vezes ele já apareceu, já deu gain aqui, já teria dado gain de quantos pontos aqui? Deixa eu ver uma coisa. Teria dado um monte, porque ontem tava super volátil. Meu Deus, cara. Teve um que me explicou. Ah, é o ESC, valeu. Teve um inscrito ali, um aluno. Teve um inscrito que me explicou que para desgrudar a ferramenta era o ESC. Então, às vezes eu fico reclamando da ferramenta que vai grudando. É ESC, dá 2 vezes ESC, ela desgruda. Boa demais. Não lembro o nome ali, eu lembro só que alguém falou ali, né? Então, se eu pegar aqui, ó, dentro do setup, cara, deu 370 pontos, tá? Daria, né? Mas é lógico, como você tá de scalp, eu digo pro pessoal, cara, pega nos primeiros 100 pontos. Quem quiser levar barra, que é uma coisa que eu ensino lá no curso também, dá para levar barra. Às vezes o pessoal leva barra, pega bem mais, tá? Mas quem fosse carregar, por exemplo, até o próximo fundo, daria 400 pontos aqui tranquilamente, tá? E aqui tá dando setup de novo. Se eu fosse marcar setup com alvo para baixo, setup não, né? Se eu fosse pensar numa abertura do pregão de hoje, pessoal, eu acredito numa abertura em gap, tá? Se for abrir em gap para baixo, que é uma boa possibilidade, apesar de toda essa queda aqui, tá? E, cara, o único jeito de eu pensar nisso, tá? É eu marcar os alvos, marcar os fundos anteriores, tá? Eu marcaria aqui, tá? Esse último fundo, que é o que a gente tem aqui, e pensaria, cara, deixa eu ver quantos pontos eu tô ali para baixo. Deixa eu só ver isso, tá? Quantos pontos eu tenho de diferença daqui para cá? 300, 400 pontos. Cara, é bem tranquilo, cara. Pode abrir um gap aqui embaixo em 100 mil redondo, nos 100 mil pontos redondo. E se abrir gap para cima, pessoal, marca os pontos, entendeu? Pode marcar os topos anteriores, ou marca aqui, tá? Eu também acredito numa possibilidade de abrir em gap para cima, porque, cara, a gente caiu muito, tá? Mas essa figura aqui que a gente tem aqui embaixo, além de ter algumas informações aqui com relação à queda, tá? Com regressão à média aqui e tudo mais. A gente tem uma figura descendente aqui, né? Se a gente reparar, né? Tem um triângulo descendente aqui. Então existe a possibilidade de abrir no gap lá embaixo, lá nos 100 mil pontos, tá? Agora, índice, pessoal. Desculpa, dólar, pessoal. Falei muito do índice, 9 minutos falando do índice, cara. A ideia era fazer vídeos um pouco mais curtos, tá? Mas acabei falando bastante hoje, mas não tem problema. O último vídeo do dólar, eu tava aqui, tá? Eu comentei com vocês, cara, o dólar já está super esticado, já deixou uma figura de reversão aqui em cima no final do dia, tá? E o que aconteceu, cara? Já abriu em queda aqui, tá? Abriu em queda buscando o primeiro alvo que buscou foi aqui 61,8% de Fibonacci, né? Dizem que a análise técnica não funciona, né? Cara, eu acho que não funciona tão bem, tá? No mercado das criptomoedas. Tá? Por quê? Porque na bolsa de valores, cara, é muito profissional tradando, digamos assim, é muito profissional. É onde tá os caras mais antigos do negócio. Então, a análise técnica, ela funciona muito mais dentro da bolsa de valores do que no mundo das criptomoedas. Aí lá nas criptos, tem muita gente que fala, não funciona. Cara, dentro da bolsa de valores o negócio é bem forte, tá? Para quem estuda bastante, funciona muito, tá? Olha aqui, retração perfeita em 61,30. Se eu pegar aqui de cima, olha a minha retração de volta, de pullback aqui, né, cara? Perfeita aqui em 61,8, depois caiu de novo. Então, perfeita em 61,8, perfeita para cima, e aí vem de novo para baixo, tá? Se eu pegar agora esses pivôs de alta aqui todos, ó, vamos ver aqui o que deu aqui. Esse pivôzão de alta aqui, lá, andando para cima, tá? Ó, os 50%, bateu aqui no 50%, bateu cabeça, continuou andando. Foi lá no último alvo de Fibonacci, entendeu? Aqui, ó. Último alvo de Fibo, olha aqui o último alvo de Fibo. Perfeito na cabeça, ó, e depois começou a cair. Agora vamos olhar para o dia de hoje aqui, pessoal. Dia de hoje, cara, marcaria alguns pontos aqui de suporte, marcaria essa região aqui, tá? Porque a gente tem fundo, essa passadinha aqui, beleza? Deixa como bull trap, tá? Bear trap no caso. Marcaria esses topos aqui como
como região de resistência, tá? E se a gente pensar aqui, cara, a gente tá no mercado lateralizado, tá? Então, se eu fosse abrir gaps para cima, cara, abriria com gap aqui nessa região aqui dos 53,90, tá? E se abrir para baixo, cara, pode bater aqui nesses fundos aqui, tá? É muito difícil eu prever para vocês, tá? Digamos assim, né, cara, exatamente onde pode abrir com gap, tá, pessoal? O que eu gosto de fazer, tá, é pegar pivôs e tentar marcar os alvos com Fibonacci. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa, se eu pegar esse pivô para baixo aqui, ó, esse pivô tá para baixo, onde é que ele foi? Foi lá no último alvo também, tá? Então foi perfeito lá no último alvo, ó. Tá vendo aqui, ó, a gente tem pivô, aqui, ó, cadê? Aqui, ó, a gente tem esse pivô aqui, a gente tá aqui, ó, eu marquei ele no último alvo, botei a cabeça dele aqui no último alvo, tá vendo que esse alvo aqui tá aqui, e olha onde foi o final do Fibonacci, foi exatamente, cara, aqui, ó, exatamente no último alvo de Fibonacci. Então, agora, no meu entendimento, esse pivô já andou que tinha que andar, e a gente vai ter que ver aqui, ó, para que lado vai armar, cara, se ele vai armar para cima ou se vai armar para baixo, para poder determinar alguma coisa, tá? A gente me parece, tá, que a gente armou outro para baixo aqui, a gente armou um outro para baixo, mas o índice, como o índice está apontado para baixo, eu acho que o índice vai acabar caindo, a tendência é o dólar subir. Então, acredito que a gente possa primeiro vir bater topo aqui para depois armar um pivô no dólar. Daí sim eu conseguiria marcar alvos para cima ou para baixo aqui no dólar, tá? Como a gente está encaixotado aqui, com o Fibonacci eu não tenho... Daqui a pouco eu, dentro da minha ignorância, né, não conseguiria marcar alvos para vocês utilizando Fibonacci. Eu preciso de um pivô mais determinado. Por exemplo, se eu fosse fazer análise do dia de ontem, do dia 12, imagina, eu ia arrancar o dia com essa armação aqui, com esse onda 1, onda 2, né? E eu poderia dizer para vocês, cara, se romper para cima, né? A gente tem o primeiro alvo, que é esse aqui. Olha onde foi, né? Se eu pegar, vou apagar tudo. Vou apagar tudo o dólar aqui. Depois eu volto que eu não quero perder essas marcações. Mas olha o primeiro alvo onde foi. Eu vou marcar aqui o primeiro alvo onde foi. Olha aqui. Que eu digo para vocês, né? Olha aqui onde foi. Pivô aqui e o primeiro alvo de Fibo. Primeiro alvo de Fibo, olha onde foi. Exatamente certinho ali, entendeu? Daí daria para fazer esse tipo de marcação para vocês. Mas nesse momento agora no dólar, tá? Como a gente está encaixotado aqui, andando de lado, tá? Eu preciso de um pivô de alta ou um pivô de baixa armado. Se eu fosse considerar daqui a pouco esse aqui como um pivô de baixa, beleza, cara, eu jogo lá para baixo para vocês, tá? Não, aqui não tenho. Não, também não tenho, cara. Eu precisaria marcar isso aqui, ó. Né? Precisaria ter isso ou isso para mim dizer para vocês, tá? Para mim me basear nesse pivô aqui, ó. Para determinar alvos com Fibonacci. Isso né, pessoal, daqui a pouco existem algumas outras formas, mas a forma que eu faço análise com Fibonacci é essa, tá? Então, cara, eu acho que por hoje é isso, galera. Falei bastante, já são 15 minutos. A ideia das análises aí de mini índice e mini dólar são fazer análises mais curtas, mas eu acho que vai ser bem difícil fazer isso, porque ainda mais que eu tô falando de índice, daí eu tenho que parar para falar do dólar. Então não vou conseguir fazer uma coisa um pouco mais rápida, tá? Mas eu acho que elas são válidas, eu acho que tem muita gente que deve ter daqui a pouco bastante dificuldade de entender muita coisa. E é uma chance de tentar entender, cara, essas questões de marcar alvos com Fibonacci, tá? Porque isso aqui, pessoal, o Big Player usa muito dessa forma. Pode ver que quando eu tô mostrando para vocês aqui, a grande maioria das vezes, cara, dá muito na cabeça os alvos. Então, tentem buscar essas marcações aí que vocês vão ver que vocês vão acertar bastante. Tanto a direção quanto aonde vai encontrar suporte e resistência utilizando o Fibo, tá? Então, cara, acho que por hoje é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, pessoal, porque ajuda muito compartilhando. Eu tô tentando trazer um novo público pro canal. Vou continuar com cripto também, mas para mim é interessante também trazer esse novo público. Então, para quem tá gostando dessas análises de índice dólar, cara, compartilha e deixa o like, faz um comentário ali. E é nóis, galera. Falou, abraço.